Minha querida mulher por excelência, hoje eu gostaria de estar falando com você sobre ser surpreendida nos teus afazeres cotidianos. A palavra do Senhor nos fala em Atos 12, 13 e 14. Pedro bateu na porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: "É Pedro que está à porta." Rode, serva da casa de Maria, mãe de João Marcos, foi surpreendida por uma batida na porta. Seu coração acelerou. Quem será que é? A esta hora da noite não tem mais ninguém na rua. A voz era de Pedro, mas Pedro, ele estava preso. Ele estava com 16 soldados à sua volta. A palavra do Senhor diz que ele estava com 4 escoltas, com 4 soldados cada uma delas, e além disso ele estava acorrentado. As pessoas diziam que tão fortemente guardado era impossível ele se livrar. Quem sabe Herodes havia descoberto que estava acontecendo uma reunião de oração na casa de Maria, mãe de João Marcos, e quem sabe tudo aquilo não era uma emboscada para levar todo mundo preso. Enquanto ela conjecturava sobre todas essas coisas, houve mais uma batida e Pedro pedia para que ela abrisse a porta. Ela gritou: "É Pedro." Deus ouviu o nosso clamor, Deus ouviu a nossa intercessão, Deus ouviu as nossas orações, e correndo para o local onde todos estavam reunidos, tão maravilhada que ela nem se lembrou de abrir a porta. Quando ela correu num misto de alegria e de perplexidade, compartilhando com todo mundo que Pedro estava à porta, apesar de todos estarem ali reunidos numa súplica constante pela soltura dele, como era difícil para todas aquelas pessoas acreditarem que aquilo que eles estavam clamando, aquilo que era tão urgente, aquilo que parecia impossível. Quantas vezes a nossa razão nos impede de acreditar que Deus está fazendo? Quantas vezes a nossa razão nos impede de ver os sinais de Deus, os milagres que Deus está realizando na nossa caminhada? Eles pensavam, escoltado por 16 soldados, para ser julgado e morto na manhã seguinte. Era mais fácil eles concluírem que era o anjo dele que estava à porta. Rode, desde o primeiro segundo que ela ouviu a voz, ela sabia que era a voz de Pedro. Ela era simples, ela era pobre, ela era apenas uma serva naquela casa, mas ela tinha uma grande fé. E a batida continuava, e finalmente eles abriram a porta e puderam constatar que era Pedro mesmo. Rode não era uma convidada, ela estava ali naquela casa fazendo o trabalho dela, mas isso não impediu ela que, com a fé simples dela, ela pudesse estar concordando com todas as orações que estavam sendo feitas naquele lugar. Ela conhecia muito bem Pedro, ela era familiarizada com ele, a facilidade que ela teve de reconhecer que era a voz dele quando ela ouviu pela primeira vez. E nós podemos imaginar que enquanto ela desempenhava as suas tarefas, ela estava ligada no céu, clamando pela soltura dele. E Deus atentou para a fé simples dela e deu a honra para ela de constatar o seu grande livramento. Podemos imaginar quantas vezes na história dela ela contou para marido, ela contou para filhos, ela contou para netos, ela contou para todos que queriam ouvir como foi ela que abriu a porta naquele dia, quando Deus operou um grande milagre na vida do apóstolo Pedro, que ela foi a primeira a ouvir a voz dele, ela foi a primeira a crer. Há muitas tarefas humildes constatadas na palavra do Senhor, como dar águas para camelo, como Rebeca, como cuidar das ovelhas do seu pai Jessé no campo, como Davi, como guiar ovelhas do seu sogro Jetro pelo deserto, como Moisés, como malhar trigo, como Gideão,
sabe, tudo pessoas que foram encontradas por Deus no seu ofício, como Eliseu, que estava arando as terras, o campo de seu pai. Quando você tem coração de adorador, Deus sabe aonde você está. Quando você tem coração de adorador, quando você está ligado ao céu, Deus sabe aonde te encontrar, sabe? E Ele pode usar a tua posição de serviço como porta de entrada para a sua glória divina. Minha irmã, eu não sei com que afazeres você pode estar envolvida agora, mas se tua mente e se teu coração estão ligados no céu, se está ligado em Jesus Cristo, se você está suplicando pelo Espírito Santo de Deus, se você está fazendo o teu trabalho e ao mesmo tempo seus lábios não cessam de estar clamando ao Senhor pelas causas que você quer ver a intervenção dele, eu quero te dizer, como Rode, serva de Maria, mãe de João Marcos, Deus pode se manifestar com seus milagres bem diante dos seus olhos. Pense nisso e tenha um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Amém.